Eric. Levanta, grande homem. Está vendo aí, gente? Aleluia. Ele é maior por dentro. Nós vamos receber uma palavra poderosa hoje à noite. Aleluia. E ele vai estar falando aqui sobre final dos tempos. Jesus está voltando. Então fica conectado que você vai receber informações preciosas e você vai sair daqui hoje desejando essa volta para hoje, né, irmão? Desejar para hoje. Nós vamos ser molhados nisso hoje à noite. Então eu queria que você mantenha reverência como todo culto. Amém? Aleluia. Se tiver com você, dá para aguentar. Dá, porque numa fila de banco a gente aguenta. A gente não quer sair da fila de banco. Passa 2 horas da fila de banco. Cedo e a gente aguenta. Amém? Aleluia. Para que a gente não tenha movimento. Amém? Aleluia. E aí ele possa fluir no Espírito. Amém, gente? Tem a esposa dele também, né? O Renato está aí. Aleluia. Ninguém sabe isso, né, gente? Aleluia. Então pega teu dízimo, pega a tua oferta. Aleluia. Com muita alegria, com muita liberalidade, voluntariedade, nós vamos trazer dízimos e ofertas. Logo após o nosso irmão Eric Andrade vai ministrar a palavra. Amém? Mas antes disso, perdão aí, temos o CD da nossa irmã Ana Denise. Amém? Essas músicas estão nesse CD. Amém? É um ministério, você deve semear nesse ministério. Há uma porcentagem aqui para a agência de missões, então tem um propósito também. Amém? Para a agência assistenciar missionários. Então, quando você comprar esse CD, saiba, uma porcentagem vai estar ajudando missionários que estão no campo. Amém? É uma semeadura de investimento. Você vai encontrar na nossa livraria. Tem também camisas. Amém? Oi? As blusas estão aqui. Isso aqui são as blusas. Só vai melhorar. Amém? Então passa na livraria e contribui e semeia nesse ministério. Amém? Então pega teu dízimo de oferta, agora sim. Nós vamos nos alegrar em adorar o Senhor com as nossas finanças. Quantos têm consciência que o Senhor é o Senhor das suas finanças? Amém? Você tem confiado nele? Então quem confia nele honra seus princípios, mesmo que esteja numa pressão. Não abre mão de princípios. Isso é confiar em Deus. Isso é a linguagem que Deus entende. Mesmo passando pressão, os princípios são preservados. Isso é confiar. Amém, Pai? Eu agradeço por esse momento de dízimo de oferta. Obrigado. Obrigado em nome de Jesus. Pela revelação da Tua palavra nesse sentido. Fazemos isso com liberalidade, com alegria, com amor. Porque o nosso relacionamento contigo é de amor. Obrigado em nome de Jesus Cristo, por tua graça liberada sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Você podia regar a sua semente dizendo: aumente o crescimento, rompimento, rapidez, frutificação. Diga: aumente e cresça, rompa-se, acelere, produza. Diga: supere. Diga: haja luz nas minhas finanças. Haja bondade, haja justiça, haja verdade. Então vamos celebrar e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus.
no CD. E aí eles vão juntos para cima e para baixo, eles, a banda, maestro, eu vou ouvindo, e eu sei todas as músicas. Se você ficou meio perdido e não soube cantar algumas músicas, tem que passar na livraria e comprar o CD. Só não compra se for besta. E você não tem cara de quem é, não é? Graças a Deus, muito bom. Aleluia. Eu estou feliz de estar aqui com você, principalmente para o tema que vamos tratar. Eu queria falar com você sobre o fim dos tempos, eu queria falar de morte, e eu queria ao mesmo tempo falar de vida. Eu queria falar de eternidade, mas eu queria também falar de pessoas que morreram, que partiram. E eu estava vendo e pensando nessas coisas, na verdade faz um bom tempo que eu tenho meditado nessas coisas, há alguns anos, mas algo tem me inquietado nos últimos dias, e enquanto essas coisas me inquietavam, vim aqui uma quinta-feira para um evento com os adolescentes, e o pastor Isaías me chamou para estar hoje aqui com você. Eu digo, rapaz, é o momento de começar a falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. E é com relação à morte. Eu tenho visto, irmão, tenho notado que a nossa nação tem se afastado muito do Evangelho. E eu não estou falando nesse momento daqueles que ainda não reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador, mas daqueles que são cristãos. Eu tenho visto tanto crente falando besteira com os últimos acontecimentos. Tenho encontrado tanto crente com uma ideia pervertida e errônea sobre a morte e sobre a eternidade, sobre os últimos dias. E nós não podemos ser assim, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se nós não iluminarmos o mundo, quem vai iluminar? Se não somos nós quem falamos a verdade, quem irá falar? O mundo vai viver confundido, e não pode ser assim. Nós precisamos ser resposta para o mundo, e nós precisamos trazer luz onde as trevas estejam pensando em dominar. Você está comigo? Onde as coisas estejam pensando em andar para trás, em enganchar, nós precisamos ser sal e trazer revelação e transformação para aquele lugar. Eu acredito que todos vocês acompanharam as últimas notícias e os telejornais falando sobre queda daquele avião da Chapecoense, aquele time de futebol, e a nação toda se comoveu e se envolveu em solidariedade, em uma corrente de oração. Isso é bom porque isso aí traz para perto, isso faz o homem pensar em Deus, faz o homem repensar a vida, mas eu e você não somos mais um no meio da multidão. Eu e você não podemos nos dar ao luxo de pensar igual ao mundo, porque nós somos um povo que entende sobre os últimos dias, porque nós somos um povo que sabemos que Jesus está voltando para nos buscar. Nós somos um povo que sabemos o que é a morte e sabemos que sobre nós ela não tem domínio. Você está comigo nisso? Mas não podemos esquecer essas coisas, nem deixá-las de lado. Nós precisamos ser a diferença. Nós precisamos ser a voz contrária. Enquanto todo mundo concorda com coisas que vão contrárias, que pervertem a verdade de Deus, nós somos aqueles que dizem, não é bem assim que funciona, porque a verdade sobre a morte é essa, a verdade sobre a vida eterna é essa, a verdade sobre Deus é essa, e Deus não mata, e Deus não fere, e Deus não tira, e Ele não muda de opinião, e Ele não tem ânimo dobre. Deus não pensa vida hoje e amanhã morte. Mas é porque diante desse acontecimento, é porque Deus quis. Não! Temos resposta para essas coisas, amado. E elas estão na Bíblia. Você tem resposta para a morte, irmão. E você tem resposta para a vida. Você precisa se deleitar na palavra que fala dessas coisas. Você precisa se deleitar na Bíblia. Nós temos sido nos últimos dias tão filósofos, tão sociólogos, cientistas políticos. A igreja está tão moderna. E agora eu não estou falando do lado bom da modernidade. Eu estou falando do lado pervertido. A igreja que tem sido Maria vai com as outras, e não pode ser assim. A igreja tem esquecido que estamos vivendo a última hora, que a qualquer instante iremos embora dessa terra. E quando a gente for embora, o bicho aqui pega. O negócio aqui embaixo fica ruim, meu irmão. Quando nós formos embora, aí sim o mundo vai ver o que é perversão. Enquanto estivermos aqui, é nosso papel fazer a diferença. Eu e você está para ir embora. Eu não sei
entender? Olha só, quando o homem morre, a Bíblia deixa muito claro, o escritor aos Hebreus fala sobre isso, e ele diz que compete ao homem morrer uma só vez. E logo depois da morte do homem, ele não pode experimentar de outra morte, porque ele passa um período até que chegue o juízo. O homem morre e não tem segunda chance para voltar à terra. O Evangelho não admite a teoria, a ideia humana da reencarnação. O homem não reencarna. Você está entendendo isso, irmão? Eu estou colocando isso para que você entenda o Evangelho. De forma nenhuma escandalizando ou ridicularizando doutrina nenhuma. Jamais, não é nosso papel. Mas não vamos calar e consentir com o mundo. Mas é que nós sabemos dessas coisas. E mas por que alguns cristãos têm se portado diante da morte como se fossem doutrinadores da reencarnação? Acredita, e começa lá, já começa um misticismo, uma mistura de religião com filosofia, e por aí vai, com reencarnação, e coloca tudo no pacote só. Não pode ser assim, irmão. Outra coisa que eu vou esclarecer para você, para que possamos ir para o que Deus tem para tratar: morto não fala com vivo. Morreu, já era. Não tem contato nem comigo, nem com você. Está claro? Está direto? Sabe por que eu estou sendo tão direto e tão claro? Porque eu vi que eu estava arrudiando, e o povo não estava entendendo. Fiquei triste quando vi colegas, amigos, companheiros postando coisas que parecia mais pegação. Eu digo, o que está se fazendo? Que versículo para se pronunciar sobre esse acidente dessa forma? Amado, eu assisti muitos programas falando sobre a queda do avião da Chapecoense, como você deve ter feito também. Me compadeci, orei algumas vezes pela família quando assisti aqui. Naquele momento mesmo, precisava ficar de joelho, orar para o Senhor, dar consolo, sabedoria, mas abre os olhos deles para que eles vejam a verdade. Mas eu percebi que algumas vezes o mundo, por meio da televisão, por meio dos telejornais, por meio dos programas de auditório, tentava me convencer de que Deus era o arquiteto por trás daquela tragédia. E eu vi que eu estava me deixando levar, irmão. Eu, crente, professor da palavra, deixa tão bonitinho, e chega lá que eu vim aqui no canto assim, eu sou pessoa para chorar com essas coisas, eu fazia assim, desgraçado, mas eu vi que eu estava sendo comovido, eu digo, peraí, não é assim que funciona? É bonito, sobe aos ouvidos, mas não é verdade. Parece que quando nos fragilizamos, quando nos fragilizamos, Satanás vem contra brecha naquilo e ele tenta nos seduzir pelas emoções, irmão. Não é porque você se emocionou que é de Deus. Não é porque você se arrepiou que é de Deus. Não é porque o jornalista falou de uma forma tão bonita, chorou, desceu uma lágrima, que um texto tão belo, isso é retórica. Ele aprendeu a ensinar a universidade. A igreja tem que se deixar levar por essas coisas. Irmão, a palavra da verdade. Diga a palavra da verdade. Diga a verdade. É essa aqui. Se você encontrar um irmão dizendo um versículo, e seja um irmão gago, e o irmão nem vai para frente e vai para trás, e parece que o verso não sai, mas for um versículo, eu digo para você, a palavra que ele está falando é verdade. Mas se você encontra um jornalista, você encontra um político, falando de forma bem eloquente e bonita, mas fora que está aqui não é verdade. É bonito, mas é mentira. Você está entendendo isso, irmão? Por que eu estou falando tão sério para você? Porque quando você chegar na eternidade, diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, não dá para dizer, Senhor, é porque fulaninho da TV me enganou. E ele vai dizer, você tinha a palavra. Importa, diz também o escritor aos Hebreus no capítulo 12, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que delas não nos desviemos. Sou crente há 37 anos, 40 anos, 50 anos, tem que continuar se apegando com firmeza. Se não vem um jornalista com bom papo, ele convence. Você está entendendo isso, irmão? Você consegue compreender isso, irmão? E outra coisa que eu vou te dizer, não, Deus não estava precisando de um time no céu para levar os jogadores de Chapecoense com ele. Que frase bonita!
E vocês acreditam que eu cheguei ao ponto de quase clicar para compartilhar essa desgraça? Eu vou ser sincero com vocês, mexeu comigo. Olha que coisa tão linda. Deus precisava de jogadores excelentes, de um time bom e humilde. E aí Deus foi e levou. Eu escutei uma criança dizendo hoje, um determinado programa aí que falava sobre isso ainda, e a criança disse, Deus derrubou o avião, porque ele precisava de um time. Oh! Quando você fica dentro dessa afirmação, eu tenho uma bronca para você. Sabe o que é essa criança? Sabe qual é a nacionalidade dela? Ela é brasileira. Culpa nossa! Culpa nossa! Culpa da igreja! Você entende quando eu estou falando igreja? Nós, como membros do corpo de Cristo. É culpa nossa, irmãos. Por quê? Porque diante de uma afirmação como essa, a gente acha até que o menino era capaz de abraçar o menino e dizer, é isso mesmo, meu filho. Não pode ser assim, irmão. A frase é bonita, mas isso nada mais é do que um bom uso da retórica. Você está comigo? Um bom uso da retórica. Vou te contar uma coisa sobre isso. Os coríntios estavam meio confusos, assim como os brasileiros estão nos últimos dias. E pasmem, não eram os ímpios, eram os irmãos da igreja. E Paulo escreveu o capítulo 15 para eles, dando uma pisa daquelas boas, lixando e acumulando mesmo eles. E eles estavam dessa forma porque caíram na balela dos saduceus e da filosofia grega. Na época, a filosofia grega era tão forte naquela região, e ela dizia que o corpo era a prisão do homem. Que quando o espírito e a alma do homem estivessem no corpo, ele estaria preso. No dia que ele morresse, ou seja, o espírito e a alma deixassem o corpo, agora ele era um ser livre. Não é assim. Não é não, mas eu pensei que era isso que a Bíblia dizia. Não, olha aí a boca. Não. Você e eu fomos criados eternamente para ter um corpo. Você nunca vai permanecer eternamente no estado do espírito vagando. Você sempre, por toda a eternidade, terá uma morada, corpo incorruptível. Amém. Mas os coríntios não acharam isso bonito. Ei, quem tinha passado por lá? Quem passava por lá? Era Paulo, meu amigo. Era Paulo que pregava para eles. E esses camaradas ouviram de Paulo, e mesmo assim acharam bonita a balela dos gregos. Não. Qual o grego que tem que pegar? Qual o grego que tem que cercar? Você tem que ter cuidado com essas coisas. Os saduceus não criam na ressurreição. E eles estavam dando ouvido aos saduceus. E também estavam se afastando da verdade do mundo. Mas graças a Deus que não é assim. Vamos começar com o primeiro verso? Vai lá para Eclesiastes, filho. Vai lá, agora você está bom. Eu tenho que mostrar para você que o negócio não era leve. Para você se preparar. Vai lá. Eclesiastes. Eclesiastes, lá no capítulo 3. Salomão escreveu algo bonito demais lá. E aqui nesse capítulo 3, Salomão está pensando. Diga, Salomão pensa. Você pensa, irmão? Você pensa? Todas as vezes que você pensa, Deus está falando? Uma pergunta, todas as vezes que você pensa, Deus está falando? Você pode pensar. Se você for sensível e for alguém que medita na palavra, os seus pensamentos que surgem como perguntas terão respostas nos versos que subirão do seu coração. E Salomão aqui no capítulo 3 pensando sobre a vida. Eu acho que você conhece esse capítulo, eu vou ler versos chaves aí com você, mas quando eu li esse capítulo, era que me dava uma tristeza. Eu disse, rapaz, esse capítulo que Salomão escreveu estava meio letreiro. Esse camarada estava meio desanimado com a vida. Salomão estava meio revoltado aqui, estava confuso no negócio. O que está acontecendo com Salomão aqui? E não é. O que ele estava fazendo era refletindo sobre a vida dele, com o propósito de não viver a vida de qualquer jeito. Olha para o seu irmão, diga que você precisa refletir. Ele queria aproveitar bem o tempo. Vamos ver o verso 1. Capítulo 3, verso 1. Ele já vem com o chute nas costas aí. Vê o que ele diz. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Alguém pode dar uma glória a Deus? Amém. Eu quero ver tu dar glória com 5 versos agora. Vai. Há tempo de nascer. Alguém dá glória? Amém. E tempo de morrer. Saiu as risadas. O glória ficou para trás. Vinha bom. Há tempo para todo o propósito. Aí ele diz, há tempo de nascer. Até aí está tudo bem. Eu tenho um
propósito, Deus tem um plano para a minha vida, bom demais. Há tempo de nascer. Aí Salomão vai quebrar ele diz, ei, há tempo de morrer. Olha só. E ele está falando da morte, ele está falando da morte. E há tempo de morrer, há tempo de morrer. Há tempo de morrer. E as pessoas morrem. Eu estava dizendo aos adolescentes aqui na quinta-feira, lembrando a eles aqueles que eles estudaram no ensino fundamental. Acho que você lembra dessa regrinha. Tudo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Vamos repetir isso? Tudo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Eu disse que Salomão está falando aqui, ó, há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. E o caminho, amado, para você não ser atormentado por a morte, não é você rejeitar, ou deixar de lado, ou negar a morte. Não é por aí, não é assim que funciona. O caminho para entender a morte é você ir de frente e entender por meio da palavra o que ela é, o que ela significa, porque isso vai trazer para você fortalecimento. O apóstolo Paulo falou sobre isso com os Tessalonicenses. Ele disse à igreja de Tessalônica que eles não deveriam se entristecer com os demais. Ele estava falando do restante, do povo do mundo. Ei, vocês não devem ficar tristes quando encontrar a morte, como faz o povo do mundo. E qual é a maneira de não se entristecer e não se abater de forma prolongada com a morte? É conhecendo o que é a morte. Você está comigo nisso? Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo. Nem que pensar dele hoje, mas é um exemplo que eu vi há uns anos, vai te abençoar. Pense comigo. Eu tenho uma tia minha, mano, que quando ela vai sair de casa, eu estou repetindo tudo isso que eu estou com medo dela assistir, pegar alguma coisa, isso vai dar bom pro meu lado. Quando ela sai de casa, ela faz uma cena, é negócio de cinema. Ela liga e diz assim, olha, quando tiver na porta você buzina. Quando eu faço, ela está dentro do carro, a porta fechada. Quando é na hora de devolver ela em casa, mãe tem uma agonia muito grande. Peraí, vai devagar. Olha para os lados. Olha para os lados, olha para os lados. Pronto, olha, eu vou descer. Quando eu abrir o portão, você arranca. Aí ela abre e ainda grita, vai! Sabe o que tudo isso? Você sabe o que é tudo isso? Medo de ser assaltada. Você não se identificou não, eu espero que não. Se você se identificou, tem algo errado. Eu tenho visto que o povo tem andado assim. Eu escutei uma ministração esses dias, acho que foi domingo passado, que você ministrou sobre isso lá na igreja séria, e ela falando que ela estava andando agora pela rua porque tinha sido assaltada um dia, e agora ela andava e ela sentia algo que dizia, pega a bolsa, e ela segurava a bolsa, agarrava na frente, e para onde ela ia, ela agarrava a bolsa, e ela queria que estava sendo guiada. Até que um dia ela se ligou que aquilo não era um espírito de medo, que não tinha nada de ser guiado naquilo. E às vezes a gente está assim, não entra ali que eu estou sendo guiado, não vou para ali que eu estou sendo guiado, não vou sair de casa que eu estou sendo guiado. Ei, irmão, cuidado, isso pode ser um medo querendo te dominar. Agora a pergunta-chave que eu tenho para você não é essa, é a seguinte: por que minha tia tem medo de ser assaltada? É medo de levar um tiro e morrer. Você está comigo nisso? Eu tenho encontrado um bocado de gente, com medo do câncer. Tem gente que só fala, fulano, aquela doença. Qual? Aquela. Qual? Sei lá. Você já viu isso? Pergunta, por que o povo tem medo do câncer?
Se você tivesse essa consciência, você não tinha se emocionado tanto com as palavras dos repórteres gregos. Você está comigo? Que há tempo de nascer e há tempo de morrer. A diferença é, quando você entende que a morte foi vencida, você não tem medo do tempo de morrer. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: o morrer para mim é lucro. O morrer para mim é lucro. Eu quero que você dê um pulo ainda em Eclesiastes comigo, lá para o versículo. Você vai comigo para o versículo 16. Olha o que ele fala aí no 16. Eclesiastes 3,16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. Você está comigo aí? E eles vejam que são em si mesmos como animais. Isso é quem falando? Salomão. Salomão diz: olha, é tanta maldade, é tanta injustiça sobre a terra, há tempo para todo propósito de nascer e morrer, mas eu só vejo a maldade crescendo. Aí ele diz: quando os homens se deparam com as limitações deles, eles entendem que há tempo determinado para tudo, e eles se perguntam qual é a nossa diferença em relação aos animais. O segredo é que Salomão não parou a reflexão dele ali, ele continuou. E qual é a nossa diferença dos animais? O que é que ele está falando? Você tem, o animal morre, deixou de existir. Você morre e deixou de existir. Nós somos diferentes em que do animal? Vamos continuar lendo? Graças a Deus que não responde. Vai lá comigo. Versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, é o que eu falei agora, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. O quê? Ele diz depois de 2 pontos. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Graças a Deus que ele não parou, continua. Você começou a achar ele meio revoltado aí, como eu estava te falando no começo? Vai para o verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Qual? Quem o fará voltar para ver o que depois será dele. Ele diz: a recompensa do homem é essa. Qual? Aquilo que ele vive em vida. Ele diz: olha, se o homem nasce e o homem morre, assim como o animal, penso eu que ele deve aproveitar o tempo que ele está vivo, porque o que ele tem que ser recompensado é aqui. Isso é Salomão pensando. Mas graças a Deus que tem um verso anterior que eu pulei com você, que no meio desses pensamentos, penso eu que o Espírito de Deus move as coisas dentro de Salomão, e ele deixa respingar algo que ultrapassa a morte. Você está comigo? A gente podia pegar esse texto. Se Salomão tivesse visto o acidente da Chapecoense, ele podia ter escrito isso naquele momento. Mas ele não ficou só com a verdade sobre a morte. Ele deixa escapar algo que vem após a morte. Vou te mostrar esse verso. Volta comigo para o verso 9. Estamos falando de quê? De morte. Verso 9. Que proveito tem o trabalhador com aquilo que se fadiga? Viu o trabalho de Deus, que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs, como é que tem na sua Bíblia? A eternidade aonde? Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Salomão falou: olha, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todo propósito. O homem se assemelha ao animal, o animal perde o fôlego de vida, o homem também. Depois que o homem morre, quem sabe para onde ele vai? Mas no meio de tudo isso ele solta algo, ele diz: ei, Deus colocou semente de eternidade no coração do homem. Isso aí
pensou nisso? E a semente da eternidade, ela não está dentro apenas do meu e do seu coração. É de todo aquele que se nomeia ser humano. A diferença é que eu e você ativamos essa semente, ela brotou e fez nascer dentro de nós vida eterna. Os ímpios possuem a mesma semente. Eles precisam apenas mexer com ela. E o papel de mexer com eles, para que eles entendam que tem algo a mais, tem algo além, é nosso, igreja. Se você simplesmente chorar com eles diante da morte, você não terá como mexer com a semente da eternidade. Você precisa ter uma resposta além. Você precisa ter algo a mais. Todo mundo já sabe. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. A questão agora é, e a novidade? Qual é a novidade? O mundo não precisa saber que vai morrer, não. Eles já sabem, eles querem novidade. Quem tem novidade? Eu e você. Nós temos novidade para apresentar a Deus. Sabe quem falou sobre isso? João. Mas como ele já está debaixo de uma nova aliança, de uma nova revelação, de uma nova dispensação, ele conhecia a totalidade do projeto de Deus, ele consegue ir além do que Salomão foi. Ele não se limita à semente da eternidade, mas ele fala sobre o brotar dela. Isso está lá em 1 João, vai lá comigo. 1 João, capítulo 2. Diga, tem algo além da morte. Diga, é meu papel comunicar isso ao mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15. Vamos lá? Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de quem? Lá vem. Ora, o mundo, o que é que acontece com ele? Passa, bem como a sua concupiscência. Vai passar. Há tempo de nascer e há tempo de... Graças a Deus que ele continuou o verso e ele disse: aquele, porém, que faz a vontade de Deus... Alguém aí faz a vontade de Deus? Amém. Permanece como? Eternamente. Ou para sempre. Ele diz, vai passar, o tempo acaba, o tempo chega ao fim, mas quem faz a vontade de Deus existe além do tempo. Por quê? A semente da eternidade deu fruto, a semente da eternidade brotou. O salmista Davi também gostava muito de falar de morte, de eternidade, do que estava por vir. Por que da Bíblia falar tanto de morte? Porque esse é o maior tormento do homem. Esse é o maior tormento da antiga aliança, até Jesus chegar com a novidade, que era o quê? Que ele venceu a morte por meio da morte dele mesmo. Ou seja, vocês agora estão sem problemas, porque o maior problema foi vencido por mim. Essa é a mensagem central de Jesus. E o salmista Davi, pensando nessas coisas, tem um momento que ele diz: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. O que ele está pedindo a Deus? Ele sabia que o tempo dele aqui na terra era passageiro. Ele sabia que o tempo dele aqui acabaria, mas ele queria continuar para chegar à eternidade. Então ele pega, me conduz pelo caminho eterno, me conduz por aquele caminho que não tem fim, e me leva para o lugar onde você, Deus, está. Algo muito interessante sobre isso é o que Jó fala. Jó fala lá no capítulo 36, você não precisa abrir. Ele diz que não dá para contar Deus. Olha só que interessante. Não dá para contar Deus. Você não tem como descobrir os anos de Deus. Deus nunca veio a ser. Deus sempre foi. Ele nunca nasceu. Não tem o início de Deus, porque Ele é o início. Não tem a origem de Deus, porque Ele é a origem. Você não vai encontrar o registro de nascimento de Deus na Bíblia. É sobre isso que João fala quando ele diz: não dá para contar Deus. Deixa eu ler esse verso para você, você não precisa ler. Eu tenho ele anotado só para a gente ganhar tempo. Ele vai dizer lá o seguinte: olha só, deixa eu ler para você. Eu disse que eu tinha anotado, foi? Minha não, você vai
Jó 36, vamos lá, vai lhe abençoar. É que você que só está falando de morte, esse negócio vai terminar bem. Vai, calma, eu estou preparando o terreno. Jó 36, perdão, 36. Vai lá. Jó capítulo 36. Jó 36. Você vai ler comigo o verso 26. Jó 36, 26. Diz o seguinte. Chegou? Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode o quê? Calcular. Não tem como precisar dos números dos anos de Deus. Não tem como entender a existência de Deus. E aí, amado, aí está a raiz da alegria que o crente deve ter sobre a morte. Por que o crente se alegra diante da morte? Porque ele entende que Deus não está sujeito à morte. E que Jesus trouxe o homem para esse lugar onde Deus está. Lugar onde a morte não tem domínio. Quando Paulo disse que estava bem certo de que nem a morte nem a vida poderia afastá-lo de Deus, ele estava falando dessas coisas, de eternidade. O nosso Deus nunca veio a ser, nunca deixará de ser. Eu e você nascemos. Alguém aí nasceu? Amém. Mas você nunca deixará de existir. Amém. Deus tem um começo para você, mas Ele não tem um final. É isso que é a eternidade. É eternidade. O propósito de Deus é que quando o homem se desligue dessa terra, ele nunca mais precise voltar a ela. Porque o nosso corpo, embora não seja uma prisão, é a nossa limitação. Você pode pensar comigo, mas peraí, eu nasci de novo, eu tenho uma vida eterna, então eu estou na eternidade. Você concorda comigo? Concorda? Concordou errado. Você nasceu de novo, você tem a vida eterna, mas agora você não está na eternidade, você está aqui no ano de 2016. Não, aqui não é a eternidade. Aqui é 2016. Hoje é domingo e amanhã é segunda. Você está entendendo isso? E depois é terça e vai chegar domingo de novo. E depois segunda de novo. Como é o nome disso? Tempo. Diga, tempo. Embora Deus tenha te conquistado para a eternidade, tem algo que está te separando dela. E o que é que te separa da eternidade? O teu corpo. O apóstolo Paulo diz lá aos Coríntios, também no capítulo 15, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha só, o que é que ele está dizendo? Esse corpo que temos hoje, ele não consegue chegar na eternidade. Ele é a barreira. Ele é o que nos impede de chegar lá. Hoje você está limitado. Mas a boa nova é que a vitória não virá. Ela já foi conquistada na cruz. Quando eu citei aquele verso, ele venceu, por meio da sua morte, aquele que tem o poder da morte, que é saber o diabo. Jesus acabou com a morte. Jesus detonou a morte. Já era a morte. Ela não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Mas espera aí, eu conheço um irmão que estava um dia desse aqui do meu lado, cria dessas mesmas coisas, falava que era eterno, falava que a morte não tinha domínio sobre ele, ele morreu. Meu nome está lá no Campo Santo, enterrado, sepultado, morreu. E aí, como é que você me responde isso? É que eu não te respondo, a Bíblia que responde para você. É a Bíblia que responde para você. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você morra, você nunca morre.
fazia isso. Verso 19 diante, ali no capítulo 15, ele também está fazendo isso. Ele diz: olha, irmão, a esperança de vocês não deve estar só nesse mundo, não. Se a esperança de vocês consiste apenas a essa vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Eu não quero ser feliz. Você entende isso, irmão? Se é apenas para essa vida, aí você vai se abater dentro da morte. Por quê? Porque você vai trocar de carro, comprar casa, comprar roupa, guardar dinheiro no banco, tudo com propósito focado aqui embaixo. Aí quando morre alguém que estava com você ou você morre, para você aqui vai perder o sentido. Porque tem tanta gente que passa 3, 4, 5 anos de luto. Isso é demoníaco. Tem crente há anos de luto. Ah, mas você não sabe que eu perdi. Irmão, eu não sei, mas eu sei a verdade da palavra. Está errado, irmão. Você não pode continuar no luto. Se você está no luto, sabe por quê? Porque você estava bem focado na terra. Quando você tirar os olhos aqui e colocar os olhos lá, você compra, você conquista, você cresce aqui embaixo, mas nada disso te prende, porque você entende. Estou só de passagem. Porque assim como o animal vai para debaixo da terra, você também está sujeito aí. Olha, você está sujeito a morrer. Não estou profetizando morte para você, não. Mas eu vou te dizer uma coisa: não vou alisar sua alma. A igreja tem sido muito alisada nisso, irmão. O corpo de Cristo tem sido meloso, chato. Tu está chorando, tu está reclamando. Por quê? Porque tem se privado da verdade. Você está sujeito à morte, porque seu corpo é corruptível. Me explique melhor. Vai agora ali para a pista. Fica no meio, deixa o caminhão vir. Morre, meu amigo. O anjo me livra. Livra não, porque tem uma regra. Caminhão, em alta velocidade, encontrou um pedestre no meio do caminho, ele mata. Você está entendendo isso? A questão é: a morte não é o final, nem para mim, nem para você. Amém. Eu sei que não é muito agradável no domingo, eu devia estar falando de alegria, né? De justiça de Deus, essas coisas. Mas sabe por que estamos falando de morte? Porque estamos chegando no final do tempo. Eu não diria mais nem dos tempos, é do tempo. Você está em João aí? Não, eu tirei você de lá. Levei você para João. Volta para João. 1 João. Vai lá. 1 João, capítulo 2. Você vai continuar comigo lá. Você vai para o verso 18 agora. Quase terminando, você já vai para casa. 1 João 2, 18. Você chegou? Amém. Filhinhos, já é, como é que está aí na sua Bíblia? A última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é. Qual é o sinal que ele nos dá aí da última hora? Os anticristos. Você vê que ele fala de muitos anticristos. Ele diz: um anticristo está vindo aí. E esse é um governante que está por vir. E ele vai governar a terra em 2 períodos de 3 anos e meio. Para entender mais, você tem que fazer a matrícula no Rema. Se já fez o Rema, tem que fazer o cadastro na Luminária. Mas ele diz também que hoje já temos em nosso meio não um, mas muitos anticristos. O que é anticristo? É tudo aquilo que se opõe à sã doutrina de Cristo. Cristo
mata. Você crê nisso? Aí alguém vem e diz: Deus mata, Deus derruba avião, Deus esfaqueia, Deus atropela, Deus leva, Deus sufoca. Contrária a Cristo essa doutrina. Então ela é o quê? Também foi eu. Ela que me deu um sinal na Bíblia, me mostra um sinal que Jesus está voltando. Doutrinas contrárias a Cristo. Alguém tem visto? O que você tem visto nos últimos dias nos telejornais? Aquilo que eu te falei no começo. Doutrinas contrárias a Cristo. O negócio ficou mais sério. Continua lendo, abre minha boca. Verso 19. Eita, Jesus. Ainda bem que foi João que disse. Eles saíram de nosso... Eu não vou falar com você agora sobre os possíveis anticristos ao seu redor, mas eu quero falar da possibilidade de você, seu Cristo. O que é o anticristo? Aquele que se opõe a Cristo. Se você é ensinado sobre morrer uma só vez e depois disso juízo, se você é ensinado sobre a vida eterna, se você é ensinado sobre a impossibilidade de reencarnação e começa a crer nessas coisas, você está sendo alguém que é contrário a Cristo. Você está entendendo? Ah, mas lá na minha universidade, eu só sou aceito se eu for um pouco maleável nessa área. Daniel também só seria bem aceito no palácio se fosse maleável. Ele resolveu ser firme e dizer: não, das iguarias eu não como, ou seja, não, com o mundo não me contamina. Amém. O que foi dado a Daniel? Sabedoria e revelação sobre a eternidade. Mas se você estiver enlaçado, se você está misturado com a doutrina do mundo, se você está contaminado com os pensamentos do homem, você está em maus lençóis. O negócio está bravo. Você precisa permanecer na doutrina de Cristo. Chega de crente fajuto. Amém. Quando ele está perto do Espírito, ele parece espírita. Quando ele está perto de alguém que é do candomblé, ele parece que é do candomblé. Tenho nada contra as pessoas que lá estão. Pelo contrário, amo de todo o coração. Mas eu vou falar a verdade. Amém. Quando ele está perto do budista, na universidade, ele é craque em ser budista. Por quê? Porque é a teoria da vez. É a ideia da vez. Eu sou maleável. Eu amo. Porque Cristo não diria essas coisas. Hã? Não, eu não falo contra. Se alguém vem me dizer, não é nem falar contra. Eu não digo a verdade. Se alguém vem me dizer sobre reencarnação, eu concordo. Porque é a ideia dele. Então, isso não é respeito. Isso é desrespeito à eternidade dele. Tem um vídeo dizendo: eita Jesus, hoje está me pegando. Rolando por aí. E senta Jesus do lado da mesa. E chama a criancinha e senta ela do outro. Aí começa a perguntar coisas sobre a nossa doutrina básica, Bíblia. E manda Jesus falar. E Jesus diz que não concorda com determinadas coisas. Claro que eles colocam Jesus num tom bem arrogante. E depois perguntam à criança: você acha que Jesus diria isso? E a criança diz: não, Jesus não diria isso. O que é que Jesus diria? Aí dá uma folha. Aí a criança escreve: Jesus diria paz para todo mundo, mais fraternidade, respeitar as diferenças. Aí entrega e manda Jesus ler. Aí Jesus lê o que a criança falou. Aí a criança diz isso. Isso Jesus falaria. Eu tenho pena dessa criança. Jesus disse: raça de víboras, sepulcro caiado. Amor não é conseguir, não é ser conivente. Cadê os jovens universitários? Levanta as mãos. Eternidade, isso tem reflexo na sua eternidade. Não, quando eu estou perto do meu amigo, que
com ele, porque eu amo. Você o odeia. Se você o amar, você vai ter uma conversa franca, apresentar a verdade da palavra e dizer, independente de eu permaneço me amando e falando a verdade. Que juventude frouxa é essa que nós temos criado? Ei, resta apenas uma hora. Quem é que tem coragem para dizer aquela criancinha lá que disse que o avião da Chapecoense foi Deus que derrubou? Porque foi tão lindo, ele só uma criancinha de 5 anos. Foi assim que o repórter disse. Olha que coisa tão linda. E aí todo mundo chorando, imaginando a nação brasileira chorando em casa. Eu quis dar uma lágrima, como eu lhe disse. Aí vai todo mundo abraçar a criança e dizer, é isso mesmo, que esperto e inteligente você. Não. E nós vamos calar diante dessas coisas. A igreja tem se escondido nos últimos dias, na última hora, atrás de um falso amor, de uma falsa piedade, de uma falsa tolerância. Às vezes dá vontade de catucar uns crentes e dizer, seja mais intolerante, por favor. Tudo tolera, tudo aceita. Está comigo? Diga a última hora. Tudo que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Antes de morrer, você tem que fazer alguma coisa boa. Antes de morrer, você tem que fazer alguma coisa boa. E não é consentir, amado. Não é pegar na mesma ideia do mundo. Não, você tem que fazer a diferença. Você sabe sobre a eternidade. Quando você consente com o mundo, mesmo sabendo que as doutrinas deles são demoníacas, e você diz, é isso mesmo. Você pode continuar nessa pegada, você pode continuar crendo nisso. Você está dizendo para eles, eu não estou nem aí para a tua eternidade. O tempo vai acabar, a gente está na última hora. Tu vai se ferrar em 7 anos aqui embaixo, depois tu vai para o inferno com triplo e tudo, eu não estou nem aí. É isso que você está dizendo. Você está comigo? Quando você faz um vídeo e propaga ele, dizendo que Jesus sempre falava respeito. Jesus nunca confrontava as pessoas erradas. Você está deixando de se importar com as pessoas, amado. Deus confronta o erro. Deus confronta o pecado. Ele confronta, mano. É a última hora. É a última hora. Então não vá na ondinha de que Deus já derrubou o avião e pegou um tiro, que ele precisava de um tiro lá em cima. Não vá nessa. Você está comigo? Diga, eu tenho um compromisso com a verdade. Diga, após a morte, a eternidade me espera. Diga, eu não deixarei que os gregos me confundam. Diga, eu não deixarei me persuadir pelos saduceus. Amém? O último verso para agora te alegrar, para você lembrar só da última parte, permanecer me amando, e quem sabe um dia eu voltar. Primeiro aos Tessalonicenses, eu encerro agora. Mas se for o caso, não sei se eu estiver ao pastor, se você não for, já podem vir. Eu vou encerrar com isso. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu citei esse verso, mas agora eu vou ler com você. Capítulo 4, primeiro aos Tessalonicenses, versículo 13. Pegado? Bora? 4:13. Eu disse errado? 4, 13º. Vai lá. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que, para não vos entristeceres com os demais que choraram com a queda do avião da Chapecoense. Não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, alguém crê? Amém. E ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Eu não falei daquelas pessoas que foram para debaixo do túmulo, aqueles que morreram, daquele que se for para ali vai ser atropelado por um caminhão de morte. E eu não disse para você que, embora eles tenham passado pela morte, eles não morreram. Morreu, mas não morreu. Ainda que morra, nunca morrerá. Não te diz isso, porque ele não é corpo, ele
vai nascer, vai crescer, vai se reproduzir, vai envelhecer, mas não vai saber o que é morrer. Amém. Aleluia. Nasce, cresce, reproduz, envelhece, mas não sabe o que é morrer. Até aí, esse versículo que você leu, Paulo disse assim: os que morreram, voltam. Você viu isso? Mas Paulo acrescenta algo novo agora. Olha o que ele fala no versículo 15, perdão. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos. Ele falou dos mortos, agora está falando dos vivos. Alguém aí está vivo? Amém. Nós, os vivos. Aí ele diz: me perdi. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Até aí tudo jóia, mas vê o 17. Depois, nós os vivos, alguém ainda está vivo? Amém. Os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18 ele diz: chorai-vos, abatei-vos, lamentai-vos, consolai-vos, pois, uns aos outros, com o quê? Com o quê? Onde estão essas palavras? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Bíblia. Não se consola com bonitas frases, não se consola com letra de música, não se consola com frases de filósofo, nem compartilhando post no Facebook. Se consola falando essas verdades que eu falei para você hoje. Se consola falando sim, a morte é real, mas tem algo além da morte. Se consola dizendo sim, todo mundo que nasce, cresce, envelhece e morre, mas tem um povo que não vai morrer. Se consola dizendo você perdeu seu filho, você perdeu seu parente, você perdeu sua mãe, mas a boa nova é que você pode ser uma exceção para a morte. Vem para Jesus e você nunca morrerá. Você está entendendo isso? São essas verdades que tem que lhe reger, e não reportagem de televisão. São essas verdades que tem que lhe reger, e não a bonitona do programa de auditório. São essas reportagens que tem que te reger, e não o camarada bem sentado atrás da bancada. São essas verdades que devem te reger. Olha para o seu irmão, vai ficando de pé, olha para ele, e não seja frouxo. Seja guiado pela verdade. Diga aí, a verdade é: você é a exceção. Diga, você é a exceção. Tudo que nasce morre. Você não. Se você entrou hoje aqui e você mesmo se assustou com algumas verdades, e entrar na igreja e ouvir falar não de vida, mas de morte, você descobriu coisas novas, foi confrontado em outras, ficou meio confuso em várias, mas lá dentro algo fala para você: rapaz, você está prestes a virar uma página e começar algo novo. Eu quero dizer para você que Jesus hoje está de braços abertos, com os olhos que Ele tem como chama de fogo, olhando bem no fundo dos seus olhos e te chamando para um lugar onde Ele te guarda, um lugar onde Ele te protege, um lugar onde a morte não tem domínio sobre você, um lugar onde você pode até se entristecer no velório, mas 2 dias, 3 dias no máximo, você já está com um sorriso nos lábios, porque você entende sobre a eternidade. Se você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer fazer isso agora, eu quero que você venha de aqui. Você pode levantar sua mão no seu lugar e eu vou convidar alguém para te ajudar e vir com você. Se você entrou aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, é uma boa oportunidade para você se entregar para Ele. Você está me chamando para ser evangélico? Não. Chamando você para ser filho de Deus.
quando lê a Bíblia e quando ora. E às vezes não entende essa comunicação. Se não entende, precisa nascer de novo. Se existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você estava afastado, é uma boa oportunidade para você voltar para Ele. Existe alguém nessa condição? Todo mundo salvo, todo mundo firmado. Amém? Glória a Deus. Existe alguém que estava vivendo um luto prolongado, como eu falei? Alguém vivendo um luto prolongado, perdeu um parente, um amigo, alguém que você via debaixo de tormento mesmo nisso, de sofrimento. De vez em quando você estava no quarto, chorando, se abatendo, se entristecendo. Eu quero orar por você. Existe alguém nessa condição? Todo mundo livre? Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém quer acompanhar? Tem mais alguém? Alguém enfermo? Alguém enfermo? Alguma dor, alguma enfermidade? Eu quero orar por você também. Aleluia. Todo mundo curado? Amém. Graças a Deus. Então, louva um pouco a irmã, amém?
fundamento, uma base forte. Para você e eu não sermos levados por todo vento de doutrina, mas ficar com a sã doutrina de Cristo Jesus. Você pode sentar, vamos encerrar. Vamos sair agora. Queríamos que as pessoas que nos visitam pela primeira vez, você ficasse de pé novamente. Você que nos visita pela primeira vez, glória a Deus, temos um casal abençoado aqui. Mas levantou mais pessoas, que eu me lembro. Ali em cima. Amém? A fé pula. Não, amém, pessoal. Eu queria que você pegasse seus pertences e acompanhasse aquele casal ali. Amém? Moço, irmã Jesideide ali, ó. Olha a elegância dele, logo já. E fosse até a nossa sala de recepção, tá bom? Queremos ter uma conversa mais próxima. Amém? Pode vir, meu irmão. Queria que chegasse na sala de palmas. Não se preocupe, vocês vão voltar. Aleluia. Oscão, aguarda o meninão. Ele vem descer. Nosso visitante. Salva de palmas para ele. Porque Deus é bom. Amém? Queremos informar que nós vamos ter o jantar da virada. Amém? Nós já vai se programando, nós vamos fazer o jantar aí. Amém? No novo prédio. Amém? Que eu e você nós conquistamos e que é uma visão de Deus. Então, se você que não tem um lugar para ir, não tem uma casa para ir, faz parte da nossa igreja, mesmo sendo visitante, você quer participar, domingo nós vamos dar as instruções necessárias, tá certo? Como nós vamos fazer. Amém? Como é que nós vamos fazer? Você vai trazer um prato. Simplesmente isso. Cheio, não é vazio não. Cheio. A gente vai dizer que prato você vai trazer. Amém? Aleluia. Nós vamos fazer um grande banquete. Aleluia, todos juntos. Vamos nos alimentar na virada do ano. Então, aqui de 10 à meia-noite, nós temos o culto da virada. Amém? Queremos Deus trazendo instruções para nós. E depois disso, nós vamos nos dirigir ali para o novo prédio. Tá bom? Diga, só vai melhorar. O poder de Deus. E a gente vai encerrar. Eita glória! Nós tivemos uma grande conquista essa semana. Amém? Isso é uma conquista. É uma ação de Deus. Nós vamos celebrar. Porque só vai melhorar. Estava bom aqui? Pois só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai, me diga, só vai melhorar. Amém? E domingo tem. Quando eu disse eu vou também, você que ainda não foi batizado nas águas, nós vamos ter aqui batismo nas águas. Amém? Você pode procurar o pastor Rodrigo, ele vai dar as instruções necessárias para isso. Fique de pé, por favor. Para quem não conhece. Amém? Aleluia. Então, você que não foi batizado nas águas, você pode conversar com ele. Nós vamos ter a matéria domingo, batismo nas águas. Você vem, você que nasceu de novo, você que é crente, já nasceu de novo, recebeu Jesus no seu coração. Amém? Você pode ser batizado nas águas, sim, é uma beleza. Aleluia. Então você vem, amém? Conversa com o pastor Rodrigo, dá seu nome e vai dar as instruções necessárias para isso. Amém? Não é chegar, dar um nome e participar, não. Tem algo a mais a ser feito, ou seja, receber instruções da palavra do que é batismo nas águas, para não ser apenas um banho piscina, mas que você entenda o que está fazendo. Amém? Então, domingo, temos do batismo nas águas, tá certo? Temos nossa cantina, é um lugar para a gente ter comunhão, que é feito para você. Amém? Vai ter PF com galinha, Polícia Federal com galinha. Não, Polícia Federal não. Amém? O prato já vai estar pronto para você, delicioso. Amém? Maravilhoso. Com galinha, macaxeira com carne de sol, xerém com galinha, pizza, salpicão, hambúrguer, x-burger, x-egg, x-bacon, filé de frango, tudo, x-tudo, salgado, torta, surpresa de morango, suco, refrigerante,